Eu acho que, assim, do ponto de vista de dramaturgia, a ideia, o diário foi a primeira tentativa da gente de fazer um processo colaborativo mesmo, embora você não tivesse todos os criadores ali. A gente tinha direção, dramaturgia e elenco, principalmente, né? A gente chegou a ter a cenografia acompanhando uma parte do processo. E a gente teve que mudar de dramaturgo no meio, porque a Fabíola não estava tendo condições de acompanhar os ensaios, né? Por questões pessoais, ela não conseguia estar muito presente. E aquilo foi ficando difícil, porque chegou uma hora que a gente tinha tanto material que a gente já não sabia para onde ir, todo mundo esgotado. E aí foi quando a Juliana entrou. Então a Juliana, que foi quem fechou a dramaturgia, assim, vamos dizer, organizou, criou essa dramaturgia do diário, ela não estava desde o início do processo. Ela entrou um pouco depois no grupo para ser uma dramaturgista, e sobretudo para ser alguém que pudesse alimentar o grupo teoricamente. Mas aí na impossibilidade da Fabíola, né, a gente não conseguiu casar o ritmo que o trabalho estava, o processo de criação estava, com o ritmo que a Fabíola podia oferecer ao grupo naquele momento. E aí a Juliana assistiu horas que a gente tinha de material gravado, viu o passadão, que é uma coisa que a gente, né, também faz. Eu acho que muito dessa metodologia vem de estudar também o Vertigem, né? Então às vezes a gente reunia, a gente chamava isso de cena concreta. Então a gente reunia, sei lá, ficamos 2 meses trabalhando. A gente chamava uns amigos, umas pessoas e mostrava tudo que a gente tinha criado e ficava tentando ver como é que aquelas cenas afetavam as pessoas, que sentido aquilo construía para elas. Os primeiros passadões, assim, os primeiros canovates, vamos dizer, quem organizou foi eu e a Ivone. Então a gente falava, vem a primeira essa cena, depois aquela cena, depois aquela cena, e a gente fazia, experimentava isso. Quando a Juliana entrou, que ela fez o primeiro roteiro, a Juliana argumentou que tinha muitas cenas no processo que diziam a mesma coisa. Então que havia uma redundância muito grande no material. E ela começou a cortar um monte de coisa. Então quando ela chega com o primeiro roteiro, os atores queriam morrer ou matar. Mas aí depois acho que as coisas vão se ajustando, depois os atores começam a perceber o sentido que aquilo agora toma, porque acho que o que é bacana é que a dramaturgia também, a gente está muito dentro ali da sala de ensaio. O dramaturgo ele vai, às vezes ele propõe, ele ali acompanha, mas ele tem um momento que ele sai e tenta ver aquilo de longe, né? Que cara que aquilo pode tomar. E ele vai propondo em cima disso, né? E aí eu acho que no final as coisas se encaixaram, né? No diário tem mais... Eu acho que nesse tipo de processo, em geral, você consegue aproveitar muita coisa do que os atores propõem. Consegue aproveitar muito. Geralmente, às vezes, assim, eu lembro da Juliana, às vezes, ela reestruturar as falas. Então, às vezes, tinha um texto gigantesco, ela ia no essencial, que ela achava que aquele personagem precisava dizer naquela cena. Então, nesse sentido, tinha. Agora, eu não consigo ver muita escrita de um outro texto. Eu consigo ver a contribuição dela no desenho dessa dramaturgia, que tipo de composição que ela conseguiu criar, na lapidação desses diálogos, né? E às vezes ela trazia às vezes alguma fala dela, mas eu acho que muitas vezes reestruturando uma fala pré-existente, mas não dela reescrever um texto todo. Depende muito do tipo de processo. Eu acho que o dramaturgo, a partir do momento que ele propõe um recorte para aquele material, ele está criando, ele está escrevendo, ainda que não seja, mas ele está escrevendo, né? E ele propõe o desenho que aquilo vai tomar. Se eu tivesse feito a dramaturgia do diário, talvez fosse uma coisa completamente diferente. Então ela mesmo sem ter escrito muito texto, reelaborado textos, criado outros textos, mas ela deu um desenho para aquilo, que é dela, assim, né? Dentro do que ela viu, né? Então, não sei, eu acho que ele tem uma parte que é coletiva, porque tem texto de todo mundo ali, de alguma maneira tem criação de todo mundo ali, mas tem um ponto de vista dela, é o ponto de vista que dá a forma daquele texto, daquilo enquanto texto, enquanto história, enquanto narrativa, enquanto organização também de cenas. Então, Entre Partidas, ele veio depois do diário, ele por volta de 2007, mais ou menos final de 2007, a gente começou a discutir que outro trabalho, o diário estreou em 2006, aí no final de 2007 a gente estava se perguntando que outro trabalho, né, o que a gente ia fazer. A gente teve uma experiência de tentar ir para uma área de teatro de rua, misturado com comédia dell'arte, e aí a gente olhou para aquilo e falou, nossa, não é a gente. E aí é crise. Aí no Cena, o diário também tinha dado muito certo, né, uma cena contemporânea em 2007, e eu fiquei super em crise também depois disso, assim, de ter dado certo, né, e aí eu fiquei pensando que durante o processo do diário, muitas das questões que surgiam nas cenas falavam de amor e abandono.
e a gente não tinha isso necessariamente no Diário do Maldito. Então eu propus esse tema a partir um pouco dessas vivências e de olhar para trás, porque a gente tinha vivido no diário, para a gente não perder o rumo que a gente estava trilhando. E aí veio esse tema Amor e Abandono nessas 4 dimensões. Aí a gente leu o Bauman, leu Caio Fernando Abreu, foi lendo 13 dos melhores pontos de amor da literatura brasileira, e a gente tinha decidido que a gente queria ter um dramaturgo mesmo, alguém que se visse também como dramaturgo, que tivesse uma experiência em dramaturgia. O Jonathan, nessa época, já tinha ganhado o prêmio de dramaturgia da Funarte, né? Já tinha publicado o texto dele lá no prêmio. E o Jonathan tinha uma veia poética que eu pensava que podia ser legal para esse tipo de trabalho que a gente queria fazer sobre amor e abandono. E aí a gente falou, pô, agora vai ser um cara que pelo menos já escreveu, né? Que entende de dramaturgia, de palavras, de não sei o quê. E que é super sensível e tal, né? E aí foi quando a gente convidou o Jonathan para o processo. Então, ele não, como teve essas interrupções, ele não pegou o iniciozinho, mas foi um cara que teve ao longo do processo, né? Ele não chegou lá para organizar um material que estava levantado. Então tinha cenas com palavras, com textos, diálogos, contracenas, outras que eram só imagem. E aí, passadas essas horas, a primeira coisa foi uma provocação, na verdade, né? Que eu assistindo aos materiais, para mim, eu via que o tema ele estava muito explicitado em todas as cenas. E aí eu sentia a falta de mais sutileza, eu sentia a falta de contraste. E foi quando eu lancei a provocação para o grupo, né? A gente vê o abandono numa parada de ônibus com um mendigo, a gente já vê. Como ver amor e abandono no que a gente não vê. Eu vi que a grande potência do trabalho estava naquela textura de material que se confundia com o dia. E aí eu fiquei meio provocado com aquilo, assim, né, com que eu achei, que eu até falei para o Francis, eu acho que aquilo ali é muito potente. E o resto do material não conseguiu nem ser executado, né? Assim, porque tinha umas dificuldades mesmo, utilizando o Coni. Ele criou atores, né? Porque começou a oferecer, porque eu falava pra ele, assim, a parte da dramaturgia não é pensar transição e encenação, porque se a gente fica com essa parte prática, a gente não viaja, é importante que a gente expanda. Quando eles me chamaram, a primeira coisa que eu falei é o que eu sempre falo pra todo mundo, é sempre um tiro no escuro, pra mim. Porque às vezes as pessoas acham que por você ter escrito ou vivenciado alguns processos distintos, um de eu escrever sozinho, o outro de eu escrever a partir de uma outra atriz, a partir de cena e material, agora colaborativo, mas é sempre tudo muito diferente, porque os corpos são outros. Eu não sei, eu não teve uma coisa que era muito bom e muito complicado com o concreto, é que os estímulos eram os mais variados. E a produção de material era dos mais variados. Isso é muito bom para alguém que está escrevendo e também é muito ruim. Porque se por um lado você tem estímulo de música, de poesia, de cena, e agora vamos para a rua, e parararará, isso é maravilhoso. Então assim, porque você toma porrada de tudo quanto é lugar, é uma enxurrada de coisa, e eu me apaixono pelas coisas assim. Então para mim é muito difícil, porque eu acho que tudo é cabível de uma excelente peça, de um excelente texto. Então, essa enxurrada de materiais com atores tão vivos, sempre, tão entregues e produzindo tanta coisa e muita coisa boa, é muito bom. E eu acho que com o Jonathan eu tive condições de estar mais junto, assim, de discussão entre direção e dramaturgia, e eu achei que isso foi muito rico, né? Então, assim, tinha momento de a gente conversar muito, momento de separar um pouco, senão você acaba influenciando demais o que o outro está produzindo também. Mas tem momento que você tem que conversar, não adianta escrever um texto que não sirva para aquele lugar que a gente está indo como encenação. Então, tem momentos que você precisa afinar ali um ponto de partida, né, para um trilhozinho para as coisas caminharem, né? Mas para mim é muito rico, assim. Eu acho que num grupo grande como é o Concreto, tudo dá muito trabalho. Porque aí você tem 9 atores para opinar, né, que também tem voz, que vão dar um retorno para ele, o que achar do texto. Tem ator que vai pedir uma reunião só com ele, para achar que o texto não está dizendo o que o processo disse. Não me sinto contemplado com esse texto. Né? A gente teve isso no Entre Partidas. Tem ator que não se sente contemplado com o texto que foi gerado, mais do que o texto, com o espetáculo que foi gerado. E o legal disso tudo, assim, porque a gente acaba que discute função mesmo, né? Que eu acho que essa é a parte mais rica do processo.
Porque tem uma hora que o legal pra mim, né, que tô vivenciando o processo colaborativo agora, é que as áreas estão tão latentes de criação, que o ator ele cria, ele é né, estou aqui, eu crio. O diretor, eu crio. O dramaturgo, eu crio. Então tem uma área que é turbulenta mesmo, que o ator, ele sente que o material não diz dele, do processo que ele fez. Por outro lado, às vezes ele coloca o dramaturgo como um organizador de ideia. Ele vai organizar o que eu estou querendo que ele faça. E também não é, aí o dramaturgo se coloca. E é a mesma coisa o diretor. Às vezes o diretor fica com a função de simplesmente solucionar problema. Mas peraí, tem também o diretor que quer. Então é muito legal. Isso é muito rico durante o processo. E o Jonathan teve um momento de se posicionar, assim, eu acho que no segundo Canal Park, se não me engano, ele vai falar assim, gente, quando vocês me convidaram, vocês sabiam que eu era um cara da palavra, e eu não vim aqui organizar as cenas de vocês. Eu não sou organizador de ideia.